Proteção ao meio ambiente, um tema bastante discutido nos dias de hoje. E apesar de nem todos terem conhecimento, há legislação sobre o assunto. No quadro Saiba Mais desta semana, vamos esclarecer essas questões. E quem conversa com a gente é o advogado ambientalista Ivens Drummond. Qual o tratamento que a Constituição Federal de 1988 confere ao tema? Bem, Daniela, a Constituição, no seu artigo 225, ela, na verdade, incorporou, porque a legislação ambiental brasileira, ela data de 1981, da Lei 6938, de 81, que criou a Política Nacional de Meio Ambiente e estabeleceu instrumentos de proteção ambiental e, em 88, a Constituição Federal incorporou já a legislação, no seu artigo 225, como eu acabei de falar, e que estabelece que o meio ambiente, todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, incumbindo-se ao poder público e à coletividade o dever de protegê-lo. O que isso, na verdade, quer dizer? É importante porque a Constituição alçou o tema ambiental como direito humano fundamental, né? E também é importante a gente ressaltar que a própria Constituição brasileira, ela não, muito embora a lei de 81 tenha tido um escopo antropocêntrico, quer dizer, a visão principal era a proteção do ser humano, com o advento da Constituição Federal, o que ficou bem claro é que, na verdade, todas as formas de vida devem ser protegidas, e também não só pelo poder público, mas pela coletividade. Então, cada um de nós temos obrigação e o dever de preservar o meio ambiente. O que está previsto na Constituição para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente? A Constituição também incorporou muito dos instrumentos da política nacional estabelecida em 1981. Nós temos a necessidade, o poder público tem que estabelecer padrões de qualidade ambiental, quer dizer, padrões de qualidade do ar, padrões de qualidade da água, padrões de qualidade do solo. Esses três componentes ambientais são fundamentais e é dever do poder público estabelecer padrões de qualidade. Também o zoneamento econômico ambiental, ecológico ambiental, também é extremamente importante que o poder público deve estar fazendo esse zoneamento econômico ecológico. Também a licença ambiental, a avaliação de impacto ambiental, também é extremamente importante que o poder público tenha e exija isso das indústrias, exija isso dos empreendedores, numa tentativa de estar preservando o meio ambiente. Quais são as principais incumbências do poder público com relação à preservação do meio ambiente? As principais, primeiro é a fiscalização, né? Quer dizer, é dever do poder público ter um órgão ambiental, o que não ocorre hoje na grande maioria dos estados brasileiros e até no poder central, no governo federal, os seus órgãos ambientais estarem capacitados, não só com recursos humanos, mas também com recursos materiais e financeiros para que possa estar implementando a política nacional de forma mais efetiva, de forma mais eficaz, melhor dizendo, né? Há ainda uma carência muito grande dos órgãos públicos fiscalizadores. Então, isso para mim é fundamental que isso seja fortalecido. E a implementação desses instrumentos, como o zoneamento ecológico econômico, como a implementação da avaliação estratégica ambiental. Por que eu digo isso? Porque hoje as licenças ambientais, as avaliações ambientais, elas geralmente são feitas para um empreendimento específico, mas eles não avaliam, por exemplo, no Rio Amazonas, quando você está fazendo uma Belo Monte, construindo uma Belo Monte, não é avaliado que já existem outras usinas hidrelétricas no mesmo curso, do mesmo rio, e que não está sendo avaliado com esse novo empreendimento, por exemplo, né? Então, um dos instrumentos que é extremamente importante para o poder público implementar a avaliação ambiental estratégica, que é uma luta, inclusive, dos ambientalistas para que isso entre em prática. O que pode acontecer com a pessoa física ou jurídica que tiver conduta ou atividade considerada lesiva ao meio ambiente? Desde uma simples advertência, passando por uma multa que pode chegar até 50 milhões, né, e até a prisão do infrator, né?
É lógico que isso vai depender muito da gravidade do crime cometido e como é que você vai avaliar essa gravidade. A gravidade é o dano ambiental e o dano à saúde pública. Você vê que sempre a saúde pública está conexa à questão ambiental. Então, quer dizer, para você ter uma gradação dessa pena, desse infrator, você vai ter que avaliar a gravidade da infração, os antecedentes do infrator e também a condição econômica desse infrator. Então, resumindo a sua pergunta, desde uma simples advertência, passando por uma multa elevadíssima de 50 milhões e até a prisão. De que forma os recursos brasileiros devem ser utilizados? Existem normas para a utilização? Essa, na verdade, é uma pergunta muito boa, porque ela está no cerne da questão do desenvolvimento sustentável, que, muito embora seja um termo ainda muito utilizado e pouco conhecido, mas exatamente esse é o grande desafio da humanidade hoje, é você conciliar, porque nós, de qualquer maneira, precisamos dos recursos naturais, né, para a sobrevivência, mas de uma maneira que a gente possa usar com parcimônia, quer dizer, usar de uma maneira que a gente possa estar recuperando o dano causado, né, e, dessa forma, permitindo que as futuras gerações também tenham acesso aos mesmos bens naturais que nós temos hoje. A água, né, o solo, como eu venho falando, o ar, por exemplo. Existem normas, por exemplo, a questão da água, existe a Política Nacional de Recursos Hídricos, né? A questão do solo também, existem resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente que estabelecem padrões de qualidade ambiental e que todos devem seguir essas normas. A questão também da qualidade do ar, principalmente nas grandes cidades, existem os padrões de qualidade do ar que deve ser estabelecido pelos poderes públicos. Então, existem normas. O Brasil é um país na área ambiental que tem uma das melhores normas, melhor legislação, mas isso não é motivo de comemoração para nós ambientalistas. Na verdade, é sempre bom a gente ter a norma, mas a gente ainda está pecando muito na aplicação dessas normas. Infelizmente, o poder econômico ainda prevalece muito sobre a proteção ambiental.